Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje também celebra-se São Pedro e São Paulo, que foram pedras fundamentais na construção da espiritualidade de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de hoje, do livro de São Mateus, nos diz nos seguintes termos. Naquele tempo, Jesus foi à região da Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Amém. Uma outra passagem muito importante também do Evangelho que Jesus falava é a seguinte. Ele, em um outro Evangelho, dizia o seguinte termo: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondia a Jesus: Sim, eu te amo, Senhor. E Jesus falava: Apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus voltava a falar novamente: Pedro, tu me amas? Aí Pedro falava: Senhor, eu já disse que te amo. Aí Jesus falava: Apacenta minhas ovelhas. E aí daqui a pouco Jesus falava novamente: Pedro, tu me amas? Aí Pedro respondia: Mas Senhor, eu não já falei que te amo? Aí Jesus falava: Apacenta minhas ovelhas. Essa passagem ela tem um significado que é importante a nossa compreensão. Jesus se referia, e aí Jesus sabia que estava para voltar ao Pai, né? Ser crucificado, ressuscitar e voltar ao Pai. E sobre Pedro, assim como ele disse nesse evangelho de hoje, que seria a rocha para fundar os ensinamentos que ele deixava, Jesus, no outro evangelho que acabei de recitar, ele perguntava se Pedro amava a ponto de cuidar das ovelhas dele, de apacentá-las. Quem é as ovelhas que Jesus se referia, pois ele falava sempre em parábolas, de formas simbólicas? Era a humanidade. Era a humanidade. Então ele questionava se o amor de Pedro era tão grande que Pedro pudesse suportar, sabe, os que iam atentar contra ele, assim como atentaram contra Jesus, os que iam persegui-lo, os que iam falar que ele estava errado, sabe? Jesus ali perguntava se Pedro realmente amava ele a ponto de poder seguir com a jornada que ele tinha estabelecido aqui na terra, com os novos ensinamentos. É de uma grandiosidade muito forte. Olha, cada um de nós escolhemos o caminho que queremos seguir na vida. E eu digo, é muito importante a aproximação espiritual. Que ela nos ajuda a nos conhecer. Existem duas situações que não é ensinada nas escolas com a profundidade que precisa para o ser humano realmente ser livre. Uma é ele conhecer a si mesmo. E para ele conhecer a si mesmo, precisa de duas formas de conhecimento. Uma é a espiritual. Essa espiritual ajuda a entender a nossa missão, a nós compreender que aqui é uma escola, uma passagem,
E que da mesma forma na escola normal, se a gente obedecer às normas, aos nossos mestres, aos nossos professores, a gente passa de ano. Se a gente for só caminhar, ou zombar, ou não se interessar, a gente repete. Assim é na escola normal que nós conhecemos e assim também é a escola da vida. Ninguém pode viver sem regra, sem respeito. E se nós conseguirmos entender essa passagem espiritual da terra, nós vamos conseguir ir sim para o reino celeste que tanto fala a Bíblia que Jesus lá está. E se nós bagunçarmos na terra, se nós somos alunos perversos, nós somos cidadãos perversos, o que é que acontece quando a pessoa vai para uma escola normal e não se interessa e não estuda? Repete o ano, não consegue evoluir, não consegue crescer, não pega oportunidades boas na vida, sabe? Muitos pervertem o coração. Portanto, devemos nos achegar nos ensinamentos de nosso Mestre Jesus para que possamos compreender a sua mensagem. Ademais a isso, outra parte importante que pouco é ensinado nas escolas e muito de forma superficial, assim como também a espiritualidade é ensinada de forma superficial, não é dada como ensinos essenciais e deve ser essenciais, tem que se ter mais responsabilidade nisso aí. Outra área também é a própria nossa do corpo humano. O ser humano até hoje pode-se fazer uma pesquisa agora, é um desafio. Junte 100 pessoas e veja quantas delas sabem entender como funciona o corpo humano, os nossos órgãos, qual é o alimento que a gente precisa realmente saudável, sadio, como é que se gera a urina, como é que se gera as fezes, como é que se gera os órgãos, como é que se gera o fluxo sanguíneo, como é que se desenvolve a boa condição física. Porque na verdade as nossas escolas elas são feitas para nos aprisionar e nos tornar escravo, sabe, apenas do trabalho. Elas não são conduzidas para libertar o homem. Já foram em outrora, na época da Grécia, na época dos romanos inclusive, e em outras épocas. E as civilizações que realmente crescem e se desenvolvem preparam o seu povo para entender quem realmente são, fisicamente e espiritualmente, porque esses, assim compreendendo, vão desenvolver um poder de uma imensidão tão grande, não o poder ganancioso, mas o poder solidário, fraterno, de amor, porque nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Infelizmente, a usura para a permanência e o medo dos nossos governantes de perder o poder não permitiram que a sociedade brasileira se desenvolvesse a esse ponto. Muitas reformas nós precisamos fazer, iniciando cada um de nós dentro da gente, nos entendendo para que a partir daí possamos ajudar a humanidade a crescer. E só em a gente se encontrar consigo mesmo, por nós sermos parte do mundo, nós já estamos ajudando a melhorar o mundo. Que coisa interessante. E eu gostaria de chamar a atenção aqui a um versículo do livro de Provérbios que eu li do dia de hoje, que é no capítulo 30, versículo 21. Dá um exemplo de um pequeno animalzinho, está aqui escrito na Bíblia. Diz o seguinte: as formigas, povo sem força, todavia no verão preparam a sua comida. Nós não devemos viver do imediatismo, nós devemos viver sempre nos preparando. Você está vendo essa pandemia do coronavírus? A humanidade, o povo brasileiro, os municípios não se prepararam. O sistema de saúde tudo falido, quebrado, vários postos de saúde fechados todos os anos. Aqui no nosso município eu cito 5 rapidamente: posto de saúde de Semana Bandeira fechado, posto de saúde Babaca fechado, posto de saúde Salão fechado, posto de saúde Água Salgada fechado, posto de saúde Piedade fechado, posto de saúde Logrador fechado e por aí segue. O sistema de saúde muitas vezes é feito para lavagem de dinheiro, pagar por quem não trabalha.
E aí vai se criando aquele karma, aquela dívida, aquela corrupção, aonde chega um momento em que Deus manda uma fonte reformadora, não por maldade, nem o mal que acontece nas nossas vidas nos quer realmente o mal, não quer, é apenas um aviso para nós mudar a rota, porque o caminho que a gente está seguindo está errado. Se você vai caminhando e sofre um acidente, aquele acidente não quer lhe prejudicar, na verdade ele quer lhe alertar que o que você vinha fazendo estava errado. Então faça uma reflexão sobre como você está se guiando na vida. Se pegue com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, com o Divino Espírito Santo, com o seu anjo da guarda, com todas as forças do bem, que você vai vencer. É dessas palavras que eu queria dizer no dia de hoje. Que Deus nos abençoe grandemente em toda a nossa caminhada. Um bom domingo, um feliz dia de São João e São Pedro, aliás, São Paulo e São Pedro, celebrado no dia de hoje. E que essa força imensurável de nosso Senhor Jesus Cristo possa também chegar em nossos corações, que Ele envie vosso santo exército do bem a aplicar a santa justiça divina sempre de forma antecipada, para que a gente possa lutar e buscar termos a sociedade melhor para todos e passarmos de ano e transformarmos o nosso planeta, iniciando em nós mesmos, cada um planeta onde nós vamos ter todos passando de ano interessados em aprender e em crescer, em ter bons princípios, bons fundamentos da vida e nos livrar do pecado, para assim a prosperidade e o amor poder acontecer na nossa vida e nos livrar de todo ódio, de toda raiva do nosso coração, porque esses são os causadores das doenças, dos cânceres, dos vários problemas de saúde. É o excesso, é o acúmulo de raiva, de ódio dentro de você. Então se liberte, não guarde nada que lhe faça mal. Você não vai resolver nada. Cada um que pratica suas coisas erradas já vão ter uma prestação de conta direta com a natureza de Deus. Então não precisa que a gente fique guardando essas coisas no coração. Pelo contrário, reze por aquele que lhe fez algum mal, que pretende fazer, para que, quem sabe, ele saia dessa tentação, dessa falta de saúde espiritual, dessa perturbação que vive e possa seguir sua vida em paz, né? E aí vamos encontrar todos a verdadeira felicidade dessas reformas íntimas de todos nós. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, São Pedro e São Paulo. Obrigado por tudo, nos ajude em tudo que puder, Deus permitindo. E as santas forças do bem estejam conosco sempre. E os nossos anjos da guarda tenham toda a força para nos guiar e nos conduzir em toda a nossa caminhada. Um bom dia, um bom domingo a todas e todos, hoje e sempre.